Vamos para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o teorema da divergência. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é entender o que é a divergência, para aí a gente poder, de fato, falar sobre esse teorema. Então, a gente vai antes de mais nada, começar com um campo vetorial, certo? F de x, y, z. Beleza? Esse campo vai ser da forma P de x, y, z, Q de x, y, z e R de x, y, z. Aí, a divergência disso vai ser o seguinte, a gente vai definir como div f, vai ser o seguinte, ó, a derivada de P, que é a primeira componente de f com relação à primeira variável, então fica a derivada de P com relação a x, mais a derivada de Q, que é a segunda componente de f em relação à segunda variável, então mais a derivada de Q com relação a y, mais a derivada de R, que é a terceira componente do campo, em relação à terceira variável. Então, mais a derivada de R com relação a Z. Certo? Isso aqui que é a divergência. Certo? Então, existe uma outra forma de a gente representar isso, que é se a gente se considerar esse negócio aqui, que o nome disso seria nábula, tá? Que é o mesmo símbolo lá que a gente usa para o gradiente. Ele seria um operador que faz o seguinte, ó, ele tira a derivada em relação a x na primeira coordenada, tira a derivada em relação a y na segunda coordenada e tira a derivada em relação a z na terceira coordenada. E aí a gente poderia pensar que quando a gente faz o produto escalar de nabla, que é esse negócio aqui, com f, aí o que é que a gente obtém? A gente tem, ó, a derivada em relação a x de p não seria exatamente uma multiplicação, não. Seria esse negócio aplicado à função que está aqui. Então, é a derivada de p com relação a x, aí fica a segunda componente daqui, que é a derivada em relação a y, de quem? De q, da segunda componente de k, né? Então, mais derivada de q com relação a y, mais, analogamente, derivada de r com relação a z. A derivada em z, porque ela é a terceira componente que aparece aqui, e r porque é a terceira componente que aparece aqui. Mas esse negócio é exatamente o que a gente se definiu como sendo a divergência de f, tá? Então, é uma outra notação que muitas vezes aparece por aí, em livros ou em livros de outras áreas, que isso aqui também é muito utilizado em física, na parte de eletromagnetismo, por exemplo, tá? Então, isso que é a divergência, exatamente, é como se fosse análogo a um gradiente, só que um gradiente seria um outro vetor, né? Então, seria o vetor que seria assim, derivada de uma certa função em relação a x, a derivada da mesma função com relação a y, e derivada da mesma função com relação a z. Aí que é o gradiente. Aqui, no caso, eu estou fazendo derivada de uma função em relação a x, a derivada de outra função em relação a y, e derivada de outra função em relação a z, e aí, no final, ainda estou somando tudo. Tá? Pronto, beleza. Agora vamos enunciar o que é que o teorema da divergência ele diz de fato, né? Vamos escrever ele aqui do lado. Então, vê. Digamos que seja uma região sólida, simples. O que significa uma região sólida simples, a gente não vai precisar se preocupar muito com isso aqui, não, mas, em geral, vão ser sólidos do tipo 1, do tipo 2, do tipo
3, aqueles sólidos que a gente estuda em cálculo 2, tá? E seja S a sua fronteira, seja S a sua fronteira, que no caso seria uma superfície fechada. Aí vale lembrar que no último vídeo a gente comentou que superfícies fechadas sempre vão ter uma orientação que a gente vai considerar como sendo positiva, que é a que aponta sempre para fora, tá? Então, orientada positivamente, beleza? No caso, orientação para fora. Aí, digamos que F, um campo, digamos que F é um campo vetorial, cujas componentes, cujas funções componentes, elas tenham derivadas de primeira ordem, contínuas, derivadas de primeira ordem contínuas, derivadas parciais, né, no caso, contínuas, em uma região aberta que contenha E. É uma coisa bem parecida com o enunciado que a gente viu lá atrás no Teorema de Green. Então, em uma região espacial aberta que contenha E, região aberta que contenha E. Então, aí finalmente vem a fórmula do nosso teorema. Ele relaciona a integral de superfície de F ao longo da superfície S, que é justamente a fronteira do sólido E, com a integral tripla na região E, que é a região que é interior a essa fronteira. Só que a função que vai ficar aqui dentro dessa integral tripla vai ser a divergência do meu campo vetorial F, certo? Então, esse aqui que é o teorema da divergência. Então, repara mais uma vez que ele é uma versão do teorema fundamental do cálculo, né? Como que é o teorema fundamental do cálculo? A gente tem a integral de uma derivada, certo? Calculada em A e em B. Isso é igual à própria função que tinha sido derivada, calculada no ponto final, menos no ponto inicial. Beleza? E é isso que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho essa integral aqui, do divergente. Repara que é uma integral que envolve o meu divergente, que é uma função que envolve as derivadas de f, as derivadas de p, de q e de r. Então, é como se esse cara aqui, que está do lado direito, é como se ele correspondesse a essa parte aqui, certo? E do lado esquerdo, eu tenho a integral, certo? Justamente lá da função f, ou seja, é a função que aqui tinha sido derivada, que nem aqui, que de um lado eu tenho uma integral de uma função que está sendo derivada, do outro lado eu tenho só a minha função original aparecendo, e eu estou avaliando essa f aqui, onde? Apenas na borda, apenas na fronteira, certo? Da mesma forma aqui, ó, que aqui eu tenho a minha integral, que está sendo calculada em todos os pontos do meu intervalo, que vai de A até B, e do outro lado, eu só estou olhando para o que acontece nos dois extremos, em A e em B, beleza? Então, esse teorema aqui, a gente costuma dizer que ele é o teorema fundamental do cálculo para a integral tripla, beleza?
Então, é a terceira versão do teorema fundamental do cálculo que a gente estuda nessa disciplina. A gente já tinha visto o teorema fundamental do cálculo das integrais de linha. Depois a gente viu o teorema de Green, que funcionava como teorema fundamental do cálculo para a integral dupla. Agora a gente viu o teorema da divergência, que é o teorema fundamental do cálculo para a integral tripla. E só falta um tipo de integral que a gente já estudou, que é a integral de superfície. É o que a gente vai ver na próxima aula, a versão do teorema fundamental do cálculo para a integral de superfície, que é o teorema de Stokes. É o último teorema dessa parte do assunto. Certo? Então, vamos gravar essa formulazinha aqui e vamos aplicar ela em alguns exemplos. Só vamos também lembrar aqui o que é que a gente precisa usar. O que é que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que a gente tem que trabalhar com uma região sólida, portanto, a gente precisa ter uma superfície que seja fechada como sendo a sua fronteira, e a orientação que a gente vai considerar tem que ser positiva, ou seja, tem que ser sempre para fora, certo? E aí, a fórmula que a gente vai usar vai ser essa aqui. A gente pode tanto ter que calcular essa integral tripla, como precisar calcular essa integral aqui do lado esquerdo, que é uma integral de superfície. Então, agora vamos para os exemplos. Vou apagar aqui, vamos deixar só aqui em cima a expressão do teorema, tá? Então, o nosso primeiro exemplo vai ser o seguinte. Calcule o fluxo. Calcule o fluxo de F de XYZ igual a Z, Y e X sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Mais z ao quadrado igual a 1, que é uma superfície esférica, beleza? Então, a gente está realmente com uma superfície que é fechada. Aí, dá para a gente usar o teorema da divergência. No caso, eu quero determinar quem é o fluxo de F. Lembra do último vídeo que o fluxo de F é um outro nome para essa integral que está aqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa que o fluxo de F, certo? Então, essa integral que a gente está querendo calcular, a gente vai calculá-la usando o teorema, o que quer dizer que a gente vai ter que calcular, na verdade, essa integral tripla aqui. Beleza? Então, a primeira coisa a fazer é descobrir quem que é o divergente, quem que é a divergência desse campo aí. Então, o que é que a gente tem que fazer? Vamos derivar a primeira componente em relação a x, então vai ficar a derivada de z com relação a x, dá zero. Depois, somar com a derivada da segunda componente aqui, que é y, em relação a y, que dá 1. E somar também com a derivada da terceira componente que aparece aqui, que é o x, com relação a z, e isso também vai dar 0. Então, deu 0 aqui, e aqui no meio deu igual a 1, certo? Então, a divergência de f, ou divergente de f é 1. Só é, então, substituir aqui, ó. E aqui vai ficar, então, quem que é o fluxo de F através dessa superfície? Só é substituir. A gente vai ter a integral na região E. Quem é que é a região E? É a região que é limitada pela superfície S, que é uma esfera. A divergência é 1. Pronto, dv. Então, ficou a integral tripla de 1 dv. Isso é a mesma coisa que o volume dessa minha região. O volume de uma superfície esférica. Quanto que é o volume de uma esfera, no caso, né? Não de uma superfície esférica. Superfície é uma coisa
e tem área, não volume. Então, como é que é o volume de uma esfera? É 4/3 de π vezes o seu raio elevado ao cubo. Mas o raio, pelo que a gente está vendo aqui, vale 1. Certo? O raio aí para essa esfera é 1. Portanto, esse resultado aqui vai ser 4π sobre 3. Pronto, um exemplo bem simples, porque a divergência ela acabou ficando igual a 1. Certo? Então, esse exemplo aí não teve muita conta para a gente fazer. Tranquilo, né? Vamos ver outro agora. Deixa eu apagar aqui, que a gente vai precisar de um pouquinho mais de espaço. Agora, vamos calcular a integral de superfície em S de F, onde F é o campo com componentes. O F de x, y, z vai ser o seguinte, vai ser x vezes y, aí aqui vai ser y² mais e elevado a x vezes z ao quadrado, tudo no expoente, e a terceira componente seria seno de x vezes y. A gente vai apagar um pouquinho aqui para liberar mais espaço. Pronto, seno de x, y. Então, esse que é o meu campo. E S é a parte... desculpa, é a fronteira do sólido limitado pelo cilindro parabólico z igual a 1 menos x ao quadrado e pelos planos z igual a 0, y igual a 0 e y mais z igual a 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é a gente desenhar, desculpa, seria calcular quem é o divergente. Vamos começar com isso, que é a coisa mais fácil a fazer, né? Então, o divergente de f, ele vai ser, eu tenho que derivar isso aqui com relação a x, aí vai dar y, mais tenho que derivar isso aqui com relação a y, aí vai dar 2y, e tenho que derivar isso aqui com relação a z, aí dá 0, ou seja, deu 3y. Agora, para facilitar, vamos fazer um esboço de quem que é essa região espacial aí, tá? Vê que é um cilindro parabólico, e o eixo dele é o eixo y, porque ele não está aparecendo aqui. Para ficar um pouquinho mais fácil de a gente desenhar, eu vou desenhar o eixo y na horizontal, certo? Que é como a gente já está mais habituado a fazer, né? Aí, deixa eu melhorar esse desenho aqui um pouquinho. Pronto, então, como que é z igual a 1 menos x ao quadrado? Então, se aqui é o x, aqui é o y e aqui é o z, então, no plano x e z, desse plano vertical aqui do lado esquerdo, eu vou ter uma parábola. É uma parábola que seria côncava para baixo, né? Então, ela teria o desenho mais ou menos assim, ó. Beleza? Aqui seria 1, do lado de cá seria menos 1. Tá bom? Vou botar esse pedaço aqui também, e aí a gente deixa ele pontilhado, tracejado. Então, aqui é menos 1. Certo? Só que é um cilindro parabólico, ou seja, essa parábola aqui vai ser repetida ao longo de todos os valores do eixo y. Então, eu vou
ter que continuar essa parábola aqui assim, vou ter que continuar ela aqui, aqui também, e vou ter que continuar ela aqui em cima. Em todos esses pontos aí que eu considerar, eu vou ter uma outra parábola certo, igualzinha a essa aqui. Por exemplo, assim, sei lá. Tá? Eu vou ter que sair repetindo essa parábola. Beleza, né? E como que eu vou limitar esse meu cilindro? Eu vou limitar ele por z igual a zero. Por isso que eu encerrei aqui a minha parábola quando ela passou no eixo X, porque nada que está abaixo disso vai me interessar. Também pelo plano Y igual a zero, então nada que está aqui para a esquerda me interessa. E também pelo plano Y mais Z igual a 2. Aí vai ser um certo plano inclinado, vai me dar uma outra figura que vai fechar aqui, que vai ser algo assim. Tá? Pronto, então a minha região é algo assim. A gente tem que ver como que a gente vai descrever esse negócio agora. Aqui, deixa eu me tracejar um pouquinho. Beleza, né? Como é que eu posso descrever essa região? A gente vai fazer isso da seguinte forma. A gente vai dizer que é o conjunto dos pontos, certo? X, Y, Z, tá aqui. Bem, o X, ó, ele sempre vai variar entre menos 1 e 1. O X está sempre desse pedaço aqui que está tracejado até esse do lado de cá. Então, eu vou assumir que o X sempre está entre menos 1 e 1. O que é que eu posso falar a respeito dos valores de Z agora? Se eu ignorar o Y, se eu olhar apenas para essa parabolazinha que está aqui, os valores de Z vão variar aqui de baixo, que é zero, até aqui em cima. Aqui em cima é o quê? Aqui em cima o Z vale 1 menos x ao quadrado. Então, no caso, o Z, ele varia de zero, que é aqui embaixo, certo? Até o valor que corresponde a essa parábola aqui, ó. Então, Z vai de zero até 1 menos x ao quadrado. E o Y, o que é que eu posso afirmar sobre o Y? Ele também varia de zero, que seria aqui, até ele bater nesse plano que está do lado de cá, certo? Então, o Y vai de zero até o quê? Quanto é que vale o Y aqui, certo? O que é isso? Essa é a parte que está limitando, que pertence exatamente a esse plano aqui, ó, que é Y mais Z igual a 2. Portanto, nessa parte aqui do lado direito, o Y seria igual a 2 menos Z. Então, o máximo do Y seria igual a 2, certo? Menos o Z. Tá bom? Então, é assim que a gente vai descrever essa região. O X vai ficar com os limites fixados, certo? Entre menos 1 e 1. O Z vai variar de 0 até ele bater aqui em cima, que seria uma parábola. Seria uma parábola Z igual a 1 menos x ao quadrado. E, no caso, o Y, ele vai variar daqui até bater nesse plano que está do lado de cá. Certo? Beleza. Então, a gente vai ter que calcular, certo? Essa integral aqui dentro dessa região. Como é que fica? Vamos ver. Então, a gente vai ter a integral em E. Então, eu vou ter uma integral de menos 1 a 1. Aí vou ter outra integral que vai ser de 0 até 1 menos x ao quadrado. E vou ter outra integral que vai ser de 0 até 2 menos z. A função que eu vou integrar vai ser o divergente de f, que é 3y. Pronto, dv. Aí o que é aqui? Esse aqui é a integral na variável y. Essa aqui é a integral na variável z. E essa aqui é a integral na variável
x, certo? Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar fazendo primeiro a integral com relação a y. Então, a gente vai ter a integral ainda de menos 1 a 1. Só relembrando aqui que, nesse caso, a ordem tem que ser essa, tá? Porque foi a ordem que eu escolhi para descrever quem é essa região. A integral mais do lado esquerdo, que é a última que eu faço, tem que ficar com os limites de integração fixos, tá? Então, tem que ser, essa aqui tem que ser a integral do x, porque é ele que está com os limites que são constantes. A segunda integral, ela só pode depender só pode depender da variável que está associada a ela e da variável lá da integral que está do lado esquerdo dela. Então, essa integral aqui, ela pode depender do z, que é a variável dela, e os limites de integração também podem ficar em função do x, porque o x é a minha última variável, é a última que eu vou integrar, certo? Já essa daqui, que é a minha primeira integral, os limites de integração dela, eles podem depender das outras variáveis. Se essa parte aqui, ela envolvesse ainda, aí, por exemplo, o x, não tinha problema não, porque o x vai ser resolvido depois. Desculpa, se aqui envolvesse... É isso mesmo. Aqui eu estou integrando com relação ao y. Se esse limite de integração ele envolvesse o z, certo? E o x não tinha problema, porque o z eu vou resolver aqui na segunda integral e o x eu vou resolver aqui na última integral. Tá? Então, tem que ser nessa ordem. Eu só posso escolher a ordem que eu quiser se todos os limites de integração fossem constantes, certo? Eu posso botar em outra ordem aqui, mas aí eu ia ter que ter uma outra descrição aí dessa minha região, só que aí poderia ficar mais difícil de a gente descrever, tá? Então, se eu descrevi de um jeito, a ordem das integrais tem que corresponder a esse jeito que eu descrevi. Beleza, então vamos lá. Aqui vai ficar a integral de menos 1 a 1. Aqui é a integral de 0 até 1 menos x ao quadrado. E aqui é a integral de 3y com relação a y. Vai dar 3y ao quadrado sobre 2. Calculado quando o y for 0 e quando o y for igual a 2 menos z. Eu vou ter ainda dz e dx. Tá bom, aí eu vou tirar, certo, esse 3 meios que está aqui, colocar ele aqui na frente. Ainda duas integrais, de menos 1 a 1 e de 0 até 1 menos x ao quadrado. E aqui agora eu vou ter a integral de 2, aqui eu vou ter 2 menos e ao quadrado, né? dz dx. Tá certo. Aí o que é 2 menos e ao quadrado? Isso vai ficar 3 meios. Aí, integral de menos 1 a 1, integral de 0 até 1 menos x ao quadrado, aí fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, dz dx. Aí agora a gente vai fazer essa integral aí com relação ao z. Aí vai dar 3 meios, integral de menos 1 até 1. Aí aqui a gente vai ter agora 4z, menos a 2z ao quadrado, mais z ao cubo sobre 3, quando z for 0, e quando z for igual a 1 menos x ao quadrado. Certo? Então, dx. Aí eu substituo. Vou ficar com 3 meios, integral de menos 1 a 1, de quem? 4 vezes z, quando z ele for igual a 0, todo mundo vai se anular aqui, então só resta quando ele for igual a 1 menos x ao quadrado. Fica 4 vezes 1 menos x ao quadrado,
menos 2 vezes 1 menos x ao quadrado, mais 1 menos x ao cubo sobre 3 dx. Aí eu vou precisar agora de mais espaço, tá? Para a gente simplificar isso daqui. Vamos ver. Deixa eu apagar aqui, a gente já tem a fórmula na cabeça, né? Fica a integral de superfície de f, ela é igual à integral tripla da divergência. Então, vamos lá, vamos voltar aqui em cima. E a gente vai ter 3 meios, que multiplica a integral de menos 1 a 1, de... O que vai dar aqui? A gente vai ter 4 menos 4 x ao quadrado, certo? Aí aqui, o que é isso aqui? Vai dar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, deu menos 2 vezes 1, menos 2 vezes menos 2x ao quadrado, então mais 4x ao quadrado, e menos 2 vezes x a quarta. O que mais que a gente tem, né? A gente ainda tem esse termo aqui, a gente tem que elevar 1 menos x ao quadrado ao cubo. Aí isso vai dar o quê? Vai ficar 1 menos x ao quadrado, que é 1 menos 2x ao quadrado mais x a quarta vezes 1 menos x ao quadrado de novo. Aí vai dar 1 vezes 1, dá 1. Aí 1 vezes menos x ao quadrado. E aqui eu tenho menos 2x ao quadrado vezes 1. Então, deu menos x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Deu menos 3 x ao quadrado. Aí o que mais? Aqui eu tenho menos 2x ao quadrado vezes 1. Eu já fiz, então menos 2x ao quadrado vezes menos x ao quadrado dá 4. Desculpa, dá 2x a quarta mais x a quarta vezes 1. Então ficou mais 3 x a quarta. E x a quarta vezes menos x ao quadrado dá menos x a sexta. Tá bom? Então, é isso aqui que fica no meu numerador, vai ficar ainda dividido por 3. Então, mais 1/3, certo? Menos 3x ao quadrado sobre 3, mais 3x a quarta sobre 3, menos x a sexta sobre 3 dx. Pronto, agora eu integro isso aí, sendo que ainda dá para cancelar algumas coisas, né? Dá para simplificar ó, esse aqui com esse aqui, por exemplo. E o que mais que dá para fazer? A gente ainda tem ó, 3 meios vezes a integral de menos 1 a 1, vezes... Aí, o que é que fica aqui dentro? 4 menos 2 dá 2. 2 é a mesma coisa que 6 terços. Somando com 1/3 fica 7 terços. 7 terços. Eu já usei esse termo e esse termo. Aí eu ainda tenho menos x ao quadrado. Tá? Menos x ao quadrado, então eu matei esse termo aqui. Menos 2x a quarta mais x a quarta, então ficou menos x a quarta. E menos x a sexta sobre 3 dx. Então, tem esses termos aqui que estão com esse 3 dividindo, e eu tenho esse outro 3 que está aqui em cima na frente multiplicando. Eu posso simplificar. Então, eu vou escrever agora assim. Vai ficar 1 meio vezes integral de menos 1 até 1 de quem? 7 menos 3 x ao quadrado menos 3x a quarta menos x a sexta dx. Agora sim. Certo? Então, o que é que vai dar aqui? Para simplificar ainda mais um pouco, repara que tudo que está aqui tem expoente par, né? 7 vezes
vezes x elevado a zero, certo? O zero é par, aqui o expoente é 2, aqui o expoente é 4, aqui o expoente é 6. Quer dizer que a função que está aqui é uma função par. Eu estou com uma função par que está sendo calculada em um intervalo simétrico. Então, isso aí vai dar 2 vezes a integral em apenas metade desse meu intervalo, de 0 até 1, certo? Da mesma função. 7 menos 3x ao quadrado, menos 3x à quarta, menos x à sexta. Está quase acabando, tá? Aí, esse 2 cancela com esse 2 que está aqui. E como é que fica agora, finalmente? A integral de 7 vai ficar 7x menos 3x ao cubo sobre 3, fica x ao cubo, menos 3x à quinta sobre 5, menos x à sétima sobre 7, calculado em 0 e em 1. Só relembrando, quando é que uma função é par, quando é que uma função é ímpar. A gente diz que uma função é par quando a gente trocar x por menos x e der igual. Então, se aqui a gente se substituísse o x aqui, certo? Por menos x, daria a mesma coisa, porque todos os expoentes são pares. Se eu fizesse menos o x ao quadrado, dá a mesma coisa que x ao quadrado, certo? Mesma coisa se for 4, mesma coisa se for 6. E ela é ímpar se a gente troca x por menos x e o resultado também muda de sinal. Por exemplo, se os expoentes aí fossem todos ímpares. Se algum expoente aqui, por exemplo, fosse 3, aí se eu fizesse menos é, o x ao, ao cubo, aí eu vou ter o menos ao cubo, que vai ficar menos 1, e o x ao cubo, tá? Então, quando eu mudo o x por menos x, o sinal do resultado muda, certo? Menos 1 ao cubo é menos 1, e 1 ao cubo é 1. Sinais opostos deram os valores opostos no x resultam em valores opostos no y. Já a função é par quando valores opostos no x resultam no mesmo valor no y, certo? Então, se aqui, no caso, ao invés de ser uma função par, se fosse uma função ímpar, aí a integral de uma função ímpar em um intervalo simétrico já dava direto zero, tá? Então, quanto é que vai dar aqui? Já está quase acabando. Quando x for igual a zero, dá zero. Então, quando x for 1, vai dar 7 menos 1 menos 3 quintos menos 1 sétimo. O meu MMC aí vai ser 35, certo? Aí eu vou ter 35 vezes 7. 35 vezes 7 aliás, né? Aqui já é 6, né? Então, 35 vezes 6 dá 210. Aí, 35 dividido por 5 dá 7. Aí, multiplicado por 3 dá 21. E 35 dividido por 7 dá 5, vezes 1, 5. Então, ficou 210 menos 21 menos 5, dá 184 sobre 35. Tá bom? Então, essa aqui é a resposta aí para esse problema, tá? Mas a maior parte do problema foi uma questão de cálculo 2, certo? Para integrais triplas e tal. Aí a gente vai fazer um monte de exemplo aqui também para relembrar como faz, porque eu não sei como foi que vocês viram essa parte, se foi rápido, se vocês se lembram também, tá? Vamos passar para outro exemplo agora. Vamos ver. Agora vai ser o seguinte, eu ainda tô querendo calcular quem que é o fluxo é, é, de um certo campo. Esse campo vai ser f de x, y, z igual a 3xy ao quadrado, x vezes e elevado a z, e z ao cubo, certo? E eu quero fazer isso, eu quero através da fronteira
do sólido limitado por... Aí eu tenho um cilindro, seria y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 1. E pelos planos, x igual a menos 1 e, e, e x igual a 2. Tá? Bem, então, primeiro, quem que é a divergência? Divergência de f vai ficar... Eu vou derivar esse aqui com relação a x, então vai dar 3y². Vou derivar esse aqui com relação a y, aí vai dar 0. E vou derivar esse aqui com relação a z, aí vai dar mais 3e². Então, botando o 3 em evidência, ficou 3 vezes y² mais e². Certo? E a minha região é um cilindro. Então, como que fica a minha integral, certo? Primeiro, como que eu posso descrever a minha região de integração? É um cilindro, que tem eixo de simetria no eixo x, porque é o eixo que não aparece aqui. Tá? E o x aqui está variando entre menos 1 e 1. Então, está entre menos 1 e 2. Então, como que eu vou descrever essa região? Com coordenadas cilíndricas. Eu vou colocar, vamos lá, aqui em cima é o eixo x, aí quem é esse eixo aqui e quem é que é esse eixo de cá? Tem que seguir a regra da mão direita. Quando eu girar do x para o y, o z tem que apontar na direção do meu polegar. Então, o x vai ser ele mesmo. Deixa eu apagar isso aqui, e eu não vou usar isso agora. O x vai ser ele mesmo, porque ele é o eixo. Quem é o y e quem é o z? Então, com coordenadas cilíndricas, esse aqui vai ficar com r cosseno, e esse aqui vai ficar com r seno. Tá? Então, o y vai ser r cosseno de θ, e o z vai ser r seno de θ. Tá, beleza, né? Então, eu vou montar a minha integral. Integral de S, de f ds. Tá? Se eu fosse calcular ela pela definição, eu ia ter que fazer 3 integrais. Ia ter que calcular uma integral na região cilíndrica, aí uma integral aqui em cima e uma integral aqui embaixo. Seria o maior trabalho, tá? Enquanto com o teorema da divergência, eu só vou resolver uma integral, que é uma integral tripla direto, tá? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar a integral na região E da divergência, que é 3y², certo? Mais E² dv. Substituindo por coordenadas cilíndricas, aí como é que vai ficar? Bem, como que o x varia? O x varia de menos 1 até 2. Como que o R vai variar? Ele vai variar de 0, que são exatamente os pontos que estão aqui no eixo, certo? De simetria. E varia no máximo até o raio desse cilindro, que é igual a 1. Então, o R fica variando entre 0 e 1, e o θ vai dar uma volta inteira. Então, o θ varia de 0 até 2π. Então, já dá para a gente montar essa integral agora. A gente vai ter uma integral de 0 até 2π, que é a do θ, uma integral de 0 até 1, que é a do R, e uma integral de menos 1 até 2, que é a do x. E se eu substituir aqui, ó, 3y² mais e², essa parte que está entre parênteses vai ser r² cosseno ao quadrado de θ, mais r² seno ao quadrado de θ. Então, vai dar simplesmente r² aqui. Então, vou ter 3r². Aí ainda entra outro r, que é o jacobiano. Aí fica dx, dr, dθ.
certo? Só relembrando aqui que o jacobiano para as coordenadas cilíndricas é R. Tá bom? Então, pronto, é isso aqui que eu tenho que integrar. Aí, não tá muito complicado, porque o meu integrando, ele não está dependendo nem de θ e nem de x, então quer dizer que eu já posso desmembrar essa integral aqui em 3. Eu vou tirar esse 3 que está aqui na frente, aí eu vou ter ainda a integral de 0 até 2π de dθ, multiplicada pela integral de menos 1 a 2 de dx, multiplicada pela integral de 0 até 1 de r ao quadrado vezes r, de r ao cubo dr, certo? Essa integral aqui dá 2π menos 0. Essa aqui vai dar 2 menos menos 1, dá 3. Então, a gente ficou com 3 vezes 2π vezes 3 vezes r a quarta sobre 4 de 0 a 1. Então, aqui ficou 1/4, né? Vamos cancelar esse 2 que está aqui com esse 4 que está aqui embaixo. Aí ficou 3 vezes 3, 9. Aí aqui fica 1, 9π sobre 2. Certo? Essa aí já foi bem mais simples, porque depois que a gente fez a substituição para coordenadas cilíndricas, aí as três integrais ficaram com os limites constantes. Aí fica mais fácil de fazer a conta, inclusive porque dava para a gente separar as integrais assim, né? Beleza, né? Vamos ver mais outro. Pronto. Esse exemplo agora vai ser assim: a gente está querendo calcular ainda a integral de f ds através de S, onde f agora vai ser o campo f de x, y, z igual a cosseno de z mais x vezes y quadrado, x vezes e elevado a menos e, certo? E seno de y mais x ao quadrado vezes z. E S é a fronteira do sólido, limitado por z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é um paraboloide, e pelo plano z igual a 4. Então vamos começar. Quem que é a divergência? A divergência de f vai ser, eu tenho que derivar esse aqui com relação a x, então vai dar y ao quadrado. Tenho que derivar esse aqui com relação a y, aí vai dar igual a 0. Tenho que derivar esse aqui com relação a z, aí dá x ao quadrado. Beleza, né? Essa aqui que é a minha divergência. Agora, como que é um esboço da minha região? Eu vou ter esse paraboloide aqui, certo? Então, ele vai ser algo desse jeito aqui. Mais ou menos assim. Certo? E essa tampa que está aqui em cima é exatamente o, o, o plano Z igual a 4. Então, os eixos estariam aqui. Aqui é o vértice dele, que é a origem. Aqui é o eixo Z. Aqui é o eixo Y. E aqui é o eixo X. Como que eu posso descrever esse paraboloide? A gente vai descrevê-lo usando coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas.
como é que fica? O x e o y vão estar associados ao r e o θ. Então, eu vou botar x igual a r cosseno de θ, y igual a r seno de θ, e o z. O z vai ser ele mesmo. Agora, como que essas coisas aí, elas vão variar? Bem, eu vou fazer o seguinte, ó. O r, ele é a distância até o eixo. O eixo é o eixo z. A menor distância possível que eu posso ter aqui até o eixo é zero, que seria o que iria acontecer para pontos que estivessem no próprio eixo z. Qual que é a maior distância possível que um desses pontos aí pode ter do eixo? Seria se os pontos estivessem nessa circunferência que está aqui em cima. Qual que é o raio para essa circunferência? Lembra que o paraboloide tem a equação z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui em cima, o z vale 4. Quer dizer que o raio aqui em cima vale 2, tá? Então, a maior distância que pode aparecer aí até o eixo é 2. Então, eu posso dizer que o raio, que o r, né, ele varia de 0 até 2. O θ já, ele vai dar uma volta inteira, então ele varia de 0 até 2π. Agora, cuidado, porque eu não posso dizer também que o z vai variar de 0 até 4, não, tá? Porque se eu colocar assim, com todos os meus limites de integração constantes, aí eu não vou ter um paraboloide, eu vou ter um cilindro, na verdade, tá? Com coordenadas x, y, z, se eu coloco todos os limites de integração fixos, a minha região vai ser um paralelepípedo retângulo. Com coordenadas cilíndricas, se eu boto todos os limites de integração com as extremidades constantes, aí vai ser um cilindro. O z, ele iria estar variando para todos os pontos daqui de baixo até aqui em cima, mas ele não está. Tem pontos aqui que essa parte que está embaixo não faz parte da minha região. O z, ele, na verdade, ele inicia no paraboloide e vai até aqui em cima no plano, certo? Os meus valores de z, eles não vão ficar de 0 até 4, não. Já que eu escolhi para o r ficar com os limites fixos, o z não pode ficar com os limites fixos. O z vai ter que variar do paraboloide até o plano. O plano seria 4 mesmo. Mas e o mínimo? Como que eu vou descrever aí esse paraboloide? Esse paraboloide é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu substituir, certo, isso aqui, vai ficar z igual a r ao quadrado, né? Pronto, então o z, ele vai de r ao quadrado, que é um ponto que está no paraboloide, até aqui em cima, no plano. Então, essa aqui é uma possibilidade. Não é a única não, tá? A gente também podia escolher o z para que ele ficasse com limites fixos, mas aí, se fizesse assim, aí o r tinha que ficar com limites variáveis, certo? Vai, por exemplo, se a gente fizesse o contrário, se botasse o z de 0 até 4, o θ de 0 até 2π, aí o r, ele ia ficar de quanto a quanto? No mínimo, iria ser ainda 0, porque são os pontos que estão aqui no eixo. Mas, no máximo, a distância que eu ia ter iam ser os pontos que estão no meu paraboloide, tá? E como que eu relaciono o paraboloide com R e com o Z? Se eu substituir aqui, que nem a gente tinha feito antes, a gente viu que o Z fica igual a R ao quadrado, né? Ou seja, se a gente tira a raiz, R no máximo seria raiz de Z. Então, uma outra forma de a gente descrever esse negócio iria
iria ser assim. Mas guarda isso. Só vai ficar todos os limites de integração é, 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 fixos com coordenadas cilíndricas se a região for um cilindro. Se forem coordenadas esféricas, só vão ficar todos eles fixos se a região for uma esfera. E coordenadas cartesianas só vão ficar todos fixos se for um paralelepípedo. Beleza? Se for outra coisa, ao menos um dos limites de integração vai ter que ser variável. Tá bom? Então, vamos apagar isso aqui e vamos fazer a conta com essa forma aqui que a gente já tinha descrito. Beleza, então, a gente está querendo calcular isso, mas a gente vai fazer os cálculos usando o teorema da divergência. Então, eu vou ter que fazer a integral lá na minha região E do divergente, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, dv. Aí agora eu substituo pelas coordenadas cilíndricas. Aí como é que vai ficar? Tanto faz aqui se a minha última integral, certo? Essa aqui, se vai ser a de r ou se vai ser a de θ. Essa integral ela tem que estar com limite constante. Então, eu vou deixar como θ, certo? Aí aqui vai ficar a de r. E essa última aqui, certo? Essa primeira integral que eu vou calcular vai ser a integral em z. Então, vai ficar de r ao quadrado até 4. Aí eu tinha x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu substituir as coordenadas cilíndricas, vai ficar r ao quadrado. Aí vai ter o r que veio lá do jacobiano. E aí dz, dr, dθ. Beleza? Então, nesse caso, não dá para a gente desmembrar as integrais logo, porque tem essa integral aqui que ainda está dependendo de uma das variáveis. Então, a gente vai ter que fazer na ordem mesmo, até pelo menos só restarem as integrais que não tem nenhuma variável no limite de integração, tá? Então, a primeira coisa a fazer é a gente integrar com relação à variável z. Então, vai ficar assim. 0 até 2π. Aí, 0 até 2. Aqui a gente tem r ao cubo e integrou em relação a z. Então, ficou r ao cubo vezes z. Vamos calcular isso aí quando z for igual a r ao quadrado. Opa. Quando z for igual a r ao quadrado e quando z for 4. Aí dr dθ. Beleza. Agora, integral de 0 até 2π, integral de 0 até 2, e aqui vai ficar r ao cubo, que multiplica 4 menos r ao quadrado, dr dθ. Massa. Aí, multiplicando, integral 0 a 2π, integral de 0 a 2, aí eu vou ter 4, 4r ao cubo menos r a quinta dr dθ. Agora sim, eu só estou com uma integral que é uma integral dupla agora. Todos os limites de integração são fixos e o integrando só depende de r. Então, eu posso agora desmembrar em duas integrais, em uma de θ e uma de r. A integral de θ vai ficar simplesmente a integral de dθ de 0 até 2π, e a outra integral fica de 0 a 2 de 4r ao cubo menos r a quinta dr. Pronto, essa integral aqui vai ser 2π, e a outra vai ser r a quarta menos r a sexta sobre 6.
em 0 e em 2. Aí, quando o R for 2, aí a gente vai obter 2π, que multiplica 2 à quarta, que é 16, menos 2 à sexta, que é 64 sobre 6. Tá? 64 sobre 6 é a mesma coisa que 32 sobre 3. Já tirando o mínimo, aí o 16 é a mesma coisa que 48 sobre 3. Aí 48 menos, aí menos 32 vai dar 16 terços, né? Então ficou 2π vezes 16 terços, vai dar 32π sobre 3. Pronto. Certo, né? Beleza? Só temos agora mais um exemplo para a gente aqui para a gente resolver, que vai ser um exemplo justamente que vai envolver coordenadas esféricas. Tá? Vamos lá. Bem, então, esse último exemplo é o seguinte: a gente ainda vai, vai calcular algum integral de superfície. S aqui vai ser a região, está limitada, né? É a fronteira do sólido limitado por z igual a raiz de 4 menos x ao quadrado menos y quadrado, z igual a raiz de 1 menos x ao quadrado a menos y quadrado, e z igual a zero, e f de x, y, z é o campo x ao cubo mais y vezes o seno de z, tá? Y ao cubo mais z vezes o seno de x e 3z. Beleza? Então, primeiro, quem que é o nosso divergente? Divergente de f vai ser, vamos derivar esse aqui com relação a x, aí dá 3x ao quadrado, aí derivar agora esse aqui com relação a y, aí dá mais 3y ao quadrado, e derivar esse aqui com relação a z, que dá 3. Então, colocando o 3 em evidência, aí fica ele vezes x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. Beleza, né? Tá bom. Então, como é que é a nossa região? Bem, se eu elevasse aqui ao quadrado de ambos os lados, eu ia ter z ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Se jogar esses dois aqui lá para o outro lado, fica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Quer dizer que isso aqui é uma parte de uma superfície esférica com centro lá na origem e com raio igual a 2. Então, o que foi que a gente fez? A gente isolou o z e tirou a raiz. Quando tira a raiz, aí, teoricamente, fica mais ou menos aqui, né? Quando a gente olha lá para a esfera, vai ter a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima é essa que fica com o mais. A parte de baixo é a parte que fica com o menos. Então, quando a gente olha justamente para isso aqui, a gente está olhando para um hemisfério, que é uma metade de uma superfície esférica. Aqui, no caso, é outro hemisfério, só que agora é de uma superfície esférica que tem raio agora igual a 1. Tá? Então, são dois hemisférios. Tem um hemisfério maior e aí por dentro vai ter outro menor. E o plano z igual a zero, limitando, certo, eles por baixo. Então, a figura seria algo assim. Tem uma esfera aqui tem outra esfera, tá? E está tudo limitado aqui
por baixo pelo plano Z igual a zero. Tá? Aí, a região espacial que a gente quer é justamente a região que está acima desse plano aqui e que está entre as duas esferas. Essa que é a região E em que a gente vai calcular a integral tripla, tá? Então, aqui é a origem, aqui é 1, certo? O raio do meu hemisfério que é interior, e aqui o outro raio que é 2. Como que vão ficar, então, como que vai ser a minha descrição desse negócio, né? Como a região ela tem a ver com uma esfera, tá bom? Então, a gente vai usar coordenadas esféricas. A gente já tinha relembrado alguns vídeos atrás. A gente vai botar o x como sendo ρ, seno de π, seno de θ, o y, seno de φ, cosseno de θ, o y como sendo ρ, seno de φ, seno de θ, e o z como sendo ρ vezes o cosseno de φ. Tá? Como que vão ficar as variações aí de ρ, de φ e de θ? Pronto, ρ é a distância até o centro. Então, a distância até o centro vai ser, no mínimo, o raio do hemisfério de dentro e no máximo, o raio do hemisfério de fora. Então, o ρ vai ficar entre 1 e 2. O θ lembra que é a minha rotação horizontal aqui, né? Então, ele vai dar uma volta inteira. Ele vai de 0 até 2π. Tá? E o φ, que é a rotação na vertical, certo? Começando aqui em cima, ele vai de 0 até π sobre 2. Vamos ver, eu tinha comentado antes que se todos os limites eles fossem constantes, era uma esfera. Não necessariamente uma esfera, mas é algo que tem a ver com esfera. São duas esferas, uma dentro da outra, um hemisfério, tá? Da mesma forma com coordenadas cilíndricas. Se eu tivesse algo assim, por exemplo, tá? Que é um cilindro cortado, eu ia ainda ficar com todos os limites todos os limites de integração nas coordenadas cilíndricas elas iriam ser todas constantes, só que não é um cilindro, né? O θ, ele iria ter uma variação menor, o z, ele iria daqui até aqui em cima, tá? E o r iria de 0 até o raio desse arco de círculo aqui, setor circular aqui. Nesse caso, a gente pode, sim, usar a ordem de integração que a gente quiser. Não tem nada que venha a impedir a gente. Então, vamos olhar para a integral já nas coordenadas cartesianas ainda. A gente vai ter a integral em E do divergente, então vai ficar 3 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 1, tá, dv. E vamos substituir agora as coordenadas por coordenadas esféricas. Então, eu vou ter a integral de 0 a 2π, a integral de 0 até π sobre 2, e a integral de 1 até 2. Aí vamos substituir aqui, vai ficar 3 vezes o quê? X ao quadrado. Então, ficou ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ, mais y ao quadrado, então, mais
mais rho ao quadrado, seno ao quadrado de φ, vezes o seno ao quadrado de θ. Juntando tudo isso aqui, se eu botar esse em evidência aqui, ó, aí fica vezes cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1. Então, restou só, dentro dos parênteses, rho ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ, e aí ainda tinha esse 1 aqui, multiplica pelo jacobiano, que é rho ao quadrado vezes o seno de φ, e agora na ordem que eu botei aqui, fica d rho, d φ, d θ. Beleza, né? Então, vamos ajeitar esse negócio. Esse 3 que está aqui, eu já vou escrever do lado de fora. Vai ficar 3, integral de 0 até 2π, integral de 0 até π sobre 2, integral de 1 a 2, de quem? Aí eu vou ter isso vezes isso, fica rho a quarta seno ao cubo de φ, mais 1 vezes isso. Então, mais rho ao quadrado seno de φ. Seno de φ, d rho, d φ, d θ. Então, a minha primeira integral aqui é em rho. Então, como é que vai ficar? 3 vezes, integral de 0 até 2π. Pronto, se quiser simplificar logo, repara que o θ, ele não aparece aqui, né? Só aparece o rho, certo? E o φ. Então, eu já poderia desmembrar a integral só do θ e deixar as outras integrais juntas. Vamos fazer isso porque já diminui, certo, o tamanho lá da expressão que a gente vai ter que escrever. Certo? Então, ó, se eu integro aqui em relação ao rho, aí vai ficar rho a quinta sobre 5, rho a quinta seno ao cubo de φ sobre 5, tá? Mais rho ao cubo seno de φ sobre 3. Aí eu vou avaliar isso quando o rho for 1 e quando ele for 2. De φ. Tá, o que é que vai ficar aqui? Quando o rho for 2, aí eu vou ter... teria 2 ao cubo, 32, e aqui teria 8. Então, aqui eu teria 32, aqui 8. Quando o rho ele foi igual a 1, aí aqui eu vou ter 1, subtraindo, e aqui também. Então, eu vou ficar com 31 aqui nessa parte, com 7 aqui nessa outra parte. E essa integral aqui já dá direto 2π. Certo? Então, adiantando o serviço, vai dar 6π vezes a integral de 0 até π sobre 2 de quem? De 31 sobre 5 vezes seno ao cubo de φ, mais 7 sobre 3, beleza? Vezes o seno de φ. Então, dφ. Essa integral aqui é fácil de fazer. Essa aqui não é tão difícil, não. A gente até já resolveu ela em outro vídeo. Vamos fazer essa conta aqui em cima de novo. É só a gente realizar com substituição. Bom, então, vamos ver. Como é que fica a integral de 0 até π sobre 2 de seno ao cubo de φ dφ. A gente vai desmembrar isso aqui da seguinte forma. Integral de 0 até π sobre 2 de seno ao quadrado de φ vezes o seno de φ, certo? Dφ. E lembrar que o seno ao quadrado de φ é a mesma coisa que 1 menos o cosseno ao quadrado de φ. E agora a gente muda a variável para o cosseno de φ.
se U é cosseno de φ, aí o du vai ser menos seno de φ de φ. Tá certo? Como é que vai ficar agora? Então, 1 é menos o cosseno ao quadrado de φ, vai ser 1 menos U ao quadrado. Tá? E o seno de φ de φ que está aqui é menos du. Como é que ficam os limites de integração? Quando o φ ele ele for igual a zero, aí U vai ser o cosseno de zero, que é 1. E quando o φ for π sobre 2, aí U vai ser o cosseno de π sobre 2, que é zero. Então ficou a integral de 1 a 0. Aqui a gente tem esse menos, né? Eu vou botar esse menos aqui para o lado de fora. Ele pode fazer com que os limites de integração invertam. Então, no caso, ficou a integral de 0 a 1 de 1 menos U ao quadrado de U. Beleza. Então, isso aí vai dar U menos U ao cubo sobre 3, de 0 até 1. Vai dar 1 menos 1 terço, que é 2 terços. Pronto. Esse aí é o valor que essa integral aqui assume, tá? Vamos ver agora como é que a gente faz com a outra integral. Dá até para fazer aqui nesse espacinho. Se eu tenho a integral de 0 até π sobre 2 de seno de φ, quanto é que vai dar isso? A integral do seno é menos o cosseno, então ficou menos o cosseno de φ em 0 e em π sobre 2. Então, eu vou ter menos o cosseno de π sobre 2 mais o cosseno de 0. Certo? O cosseno de π sobre 2 é 0, né? E o cosseno de 0 é 1. Então, essa integral aqui é 1. Tá bom? Então, o que é que ficou no fim das contas? Apagar isso daqui. E aí a gente vai finalizar o exemplo. Vai dar igual a esse 6π que tinha aqui. Aí vai multiplicar 31 quintos vezes 2 terços mais 7 terços vezes 1. Dá para simplificar esse 6 com esses 3 que estão aqui embaixo, só resta 2. Então, ficou 2π e multiplica 31 vezes 2, né, 62, sobre 5, mais 7. 7 mesma coisa que 35 sobre 5. Então, juntando esses dois aqui, deu 2π vezes 62 mais 35 vai dar 97 sobre 5. Pronto, agora, 2 vezes 97 dá 194 π sobre 5. Pronto, essa aqui é a resposta aí para esse último problema. Tá bom? Então, por hoje é só. Certo? Na aula que vem, a gente vai começar o teorema, o último dos teoremas aqui dessa parte de cálculo vetorial, que é o teorema de Stokes. Tá bom? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.